Bom dia, bom dia, bom dia com alegria. Sejam bem-vindos. Meu coração tá cheio de alegria, expectativa alta pro que nós vamos receber hoje. Mantura, minha amiga linda, maravilhosa, saudade de você. Vângela, Kênia, Patrícia Regina, que bênção vocês aqui. Já vou dando bom dia, porque eu já vou chamar a nossa convidada super especial de hoje. Essa mulher incrível, que eu admiro pela postura, pela sabedoria, pela alegria que ela carrega, intrepidez para pegar a palavra. Ela é uma grande comunicadora do reino, uma influenciadora cristã que se posiciona para levar a palavra de Cristo para todos os cantos, e principalmente com a presença dela. Quando eu estou na presença da doutora Gabi Amorim, eu senti esse perfume de Cristo que ela espalha, com leveza, mas sempre com firmeza. Então eu já vou chamar a doutora Gabriela Amorim, diretamente de Brasília, essa médica, nutróloga, especialista em estética corporal, que tem uma família incrível, essa menina criada em berço de ouro, criada no palácio, mas que tem os pés firmados no chão e principalmente o olhar voltado para o alto, voltado para os céus. Ela tem um conhecimento gigantesco, apesar de ser super jovem, ela surpreende quando ela abre a boca. Ela encanta porque ela transborda, ela é um vaso que jorra o Espírito Santo sobre nós. E eu falo dela, eu fico até arrepiada, porque ela é resposta de Deus na minha vida. Quando eu tava pensando em desistir, eu tava desanimada, eu tava fazendo aquelas lives assim, ó, com o olho pela metade que vocês viram aqui, de uma gripe, de uma dengue, e eu falei assim, caraca, eu acho que eu vou ter que dar uma parada. E ela vem e me manda uma mensagem, depois de meses sem eu conversar diretamente com a doutora Gabi Amorim, ela manda uma mensagem pra mim, Ariane, eu estava na igreja, e Deus falou pra mim ir na sua live, e voltar no seu projeto e falar da Bíblia. Eu falei assim, uau, se Deus tá lá em Brasília mandando um recado, é porque eu tenho que continuar a minha caminhada. Então já vou convidar a doutora Gabriela Amorim, essa médica extraordinária, cheia do Espírito Santo, para falar para nós. Deixa eu convidar a doutora Gabi. Doutora Gabi, da última vez que ela veio aqui, ela tem uau! Como ela tem uma caminhada, ela evolui rápido. Essa jovem, ela tem sede, ela tem pressa. Bom dia! Bom dia! Bom dia com Bom, alegria, doutora Gabi, seja bem-vinda! obrigada, é uma alegria estar sempre falando com você, meu Deus, como a gente se alegra e é muito essa conexão que eu sei que vem do alto, né? Porque acho que qualquer pessoa que te conhece consegue sentir, então tudo aí do que você relatou sobre mim não é nada sobre mim, é tudo sobre ele em nós. E eu acredito muito que quando a gente consegue alinhar isso é realmente o poder dele, né, na nossa vida. Então sou muito grata por poder fazer parte disso também. E foi realmente algo que, assim, foi de Deus, né? Igual você falou, foi resposta de oração que nem eu imaginava. E eu falei assim, gente, Deus tá tocando algo no meu coração, que a gente já tinha participado aqui outras vezes. E aí eu falei, eu vou mandar pra Ariane, que se for da vontade dele é porque era pra ele te responder. Então, tô muito feliz, muito honrada. E até em relação à escolha do tema, né, da palavra de hoje, se alinhou muito com tudo isso, eu acredito que aconteceu, que a gente estava ali pensando em fazer algo nesse sentido, e aí quando você falou que tinha o livro de Gálatas para falar, eu falei, é ele, é sobre ele que a gente vai falar. Glória a Deus, glória a Deus. Olha a energia dessa médica maravilhosa. Olha como que ela entra transbordando, o sorriso dela. Por isso que eu falo, quando o coração fala, a boca fala, o coração tá cheio. O coração Amém. dela tá cheio de Cristo. O coração dela tá cheio da palavra. E ela abre a boca e ela exala Cristo. Amém, Então é amém. isso que nós temos que vigiar. O que que eu tô Sim, colocando na minha mente, nos meus olhos, porque entra pelos olhos, entra pelo ouvido, a fé vem pelo ouvir, que está exato. enchendo o meu coração. É isso que eu vou refletir. Então, doutora Gabi, você é uma esperança para a nova geração. De ver uma jovem que tem, assim, tudo. Uma jovem linda, maravilhosa, inteligente, de uma super família. Você que é filha da Rosa, essa mulher incrível que eu admiro, que tá lá na igreja. Você tá numa missa, você olha, a Rosa tá lá. Você tá no evento da igreja, a Rosa tá lá, linda, maravilhosa, com os olhos azuis dela. E aí, esse posicionamento da sua mãe. Você, seu pai, que é super influente, conectado,
deputado respeitado em todo Tocantins, deputado federal, Carlos Gaguin. E você poderia estar na sua vida, de boa. Você não precisa nem ser médica. Você podia ser madame. Você podia ser madame, usufruir. Você podia usufruir de tudo que seu pai e sua mãe fizeram e abrir o caminho para você. Você decidiu estudar, você decidiu trabalhar, você decidiu cuidar de vidas, transformar os seus pacientes de corpo, alma e espírito, porque você tem tanto dentro de você que você não podia ficar só no seu castelo cuidando da sua própria vida. Você teve que sair de dentro de você e cuidar do próximo. E esse posicionamento seu que vai além ainda da profissão, porque você poderia estar, então, você quer trabalhar, você poderia estar cuidando dos seus pacientes. Você está cuidando do povo de Deus. Amém. Você foi um pouco mais. Eu sei que Amém. dá um ministério junto com seu marido na igreja de cuidar das crianças, Sim. né? Sim. Então, Sim. assim, é um servir muito grande. Amém. E você que tem acesso a tudo do mundo, que viaja o mundo todo, você poderia estar igual muita gente está na sua vidinha, viajando no seu mundinho, mas você sabe que você tem algo tão grande, que ele passa por você e ele continua fora de você. Então, muito obrigada por transbordar a nossa vida, porque a sua alegria e a sua sabedoria contagia. Parabéns. Amém, que alegria. Isso aí não é nada sobre mim, gosto sempre de relatar que assim, quando a gente realmente busca, né, nessa fonte verdadeira, a graça de Deus que nos fortalece, que nos transforma e nos direciona também para estar vivendo tudo isso. Então, até em cima dessa palavra, eu gosto muito de trazer algumas reflexões, assim como eu falo, não só para pessoas que convivem comigo ou para os meus pacientes, que a gente não consegue trazer uma transformação verdadeira quando a gente não renova a nossa mente e transforma os pensamentos, né? Porque a partir dessa renovação que os comportamentos também são transformados. Então, eu vejo muito isso no livro de Gálatas, então contextualizando um pouco sobre Paulo, né? A vida de Paulo, que é o autor desse livro, então que ele está escrevendo ali para Galácias, que hoje é a atual região da Turquia. Então, para as pessoas que às vezes não conhecem o livro de Gálatas, Paulo era um grande perseguidor ali da igreja, né? Então, como é engraçado de você perceber que às vezes Deus de fato nos capacita e nos eleva em um lugar que às vezes a gente condenava ou achava que não era bom o suficiente. Então, assim, para ver que é realmente o poder de Deus, porque Gálatas mostra isso, que Paulo perseguia ali aquelas pessoas, né, que viviam também sobre a lei, de acreditar que tinham que fazer por merecer. E quando ele está, então, fazendo tudo isso, Jesus encontra ele para mostrar que Cristo que nos libertou para viver uma vida que não é baseada simplesmente no fazer por merecer. Então, eu consigo ver hoje também como a gente vive numa vida muito de performance, né? Eu me coloco também nesse lugar da gente, às vezes, sempre querer estar performando e isso se tornar também um distanciamento de Deus, porque a gente às vezes não coloca a nossa dependência nele. Então, isso muito fala sobre como Paulo fazia, né? De estar ali sempre querendo mostrar ou ter uma vida muito de aparências, entre às vezes não de fato mudar o coração. Então, performar e buscar ali uma aparência, mas acabava se tornando escravo daquilo. Então, assim, eu vejo muito como realmente ele fala isso, claro, em Gálatas, né, da nossa vida ser sempre pensando em performar, em cumprir as leis do que tinha ali no Antigo Testamento. Então, se a gente vai separar, né, a palavra entre Antigo Testamento e Novo Testamento, eu creio que a lei veio para assim nos direcionar, né, para nos dar princípios que são muito valiosos, mas que as pessoas ficavam tão presas naquilo que o coração às vezes não era transformado. E isso é muito poderoso da gente entender, porque às vezes queremos, né, cumprir, tem que ir na igreja, e claro que isso é transformador, isso é muito importante, mas não adianta a gente seguir tantos princípios, tantas leis, se o coração não está transformado, né? E eu vejo isso como uma vida realmente de performance, que você fica sempre tentando fazer por merecer. Ou até uma palavra que eu escrevi aqui muito forte, que é a lei ela não só salva, mas ela aponta para aquilo que só Cristo pode fazer em nós, né? Então, Paulo entendeu que não é sobre o que ele fazia, mas sobre quem ele era em Cristo. Então, sobre quem nós somos em Cristo. Porque, às vezes, não adianta a gente cumprir tantas regras, tantos preceitos e achar que a nossa aparência vai ser a mais linda se o coração, né? Igual você falou, às vezes a aparência tá bonita, mas a boca só sai o que não vai edificar ali o reino. E não é sobre isso, né? Então, ele mostra muito que a vida, né? Tentando viver a fé como uma lista de cobranças e não como um presente.
Então eu vejo muito também o espírito de, às vezes, a gente não receber esse presente que Deus já conquistou e fez por nós, e a gente vive numa vida de escravidão. Só que isso é muito forte porque a verdadeira liberdade não vem de cumprir, né? Às vezes expectativas humanas, mas de viver a nossa identidade em Cristo, que é o que eu também sempre falo muito. Quando a gente conhece quem Deus nos fez para ser, né? A nossa origem ali, de fato, a gente consegue ter uma vida muito transformada. E não achando que é pelo merecimento do que a gente fez, ou que Deus vai só nos amar porque você seguiu tudo certinho. Porque se fosse assim, ninguém estaria aqui sendo amado, que ninguém consegue seguir nada certinho, né, Ari? E é muito difícil hoje, de fato, no mundo que a gente tem tanta exposição a tantas coisas. Mas se você sente aquele amor de Deus só porque você tá seguindo tudo muito certo, isso não seria, de fato, o poder que Deus fala que ele trouxe, né? Que ele conquistou por nós. E ele também, Jesus, não precisaria nem ter vindo. Porque se fosse só cumprir as regras para aceitar e ter essa salvação, para que Jesus veio para morrer por nós? Uau. Então, isso é muito, muito importante de entender que, mesmo a gente falhando, mesmo errando, ele continua sendo o mesmo e ele continua trazendo essa identidade em nós. Só que também uma coisa que acaba sendo muito contraditório para quem às vezes, né, não conhece, entende sobre até o que Gálatas fala, é que às vezes essa parte de a liberdade em Cristo nos amar e também nos fazer poderosos diante dele, é que as pessoas acham, ah, então a libertinagem é a mesma coisa, né, que liberdade. Mas assim, a liberdade não é viver sem limites, mas viver no espírito. Então a verdadeira transformação vai vir de dentro, quando o espírito vai gerar esse fruto em nós. E eu Uau. creio que isso é muito forte, porque às vezes a gente fala assim, ah, eu sou livre, né? E aí pessoas que vivem externas falam, não, mas você é livre, por que você não pode fazer isso? E aí não é porque a gente não pode, é porque a gente escolhe não fazer. Então, Uau. assim, a verdadeira liberdade é literalmente você escolher não precisar fazer. E aí, às vezes, quem gera isso, né, em nós, já um exemplo aqui mais básico, mas, enfim, não se embriagueis, né, que é muito claro na Bíblia. Aí, às vezes, fala, ah, então por que você não se embriaga se você é livre? Eu entendo o quanto aquilo é precioso para mim, de eu não ter essa necessidade, que eu não sou presa a isso, então eu não sou escrava dos meus desejos. Então, até escuto uma palavra que era muito forte que meu pastor falou sobre a lei ser muito sócia da carne. Porque você fica ali enraizado na sua carne, nos seus desejos, ou seja, do seu fazer. E não de buscar em Cristo o que a gente vai fazer. Então, quando a gente entende que a liberdade vem de você também escolher o que quer ou não fazer, e quem tem vícios se torna escravo daquilo. Então, o vício é a escravidão da sua própria carne. Enquanto no Espírito Santo, né, a gente consegue dizer não, então vir com essa transformação. E aí as pessoas que se dizem livres, muitas vezes são as que são mais presas nesses vícios, né? Nesse descontrole também emocional, no medo. Então, até essa relação do medo, eu vejo muito que é um aprisionamento de nós mesmos, né? E o inimigo, infelizmente, acredito muito hoje que ele vem mais na nossa mente do que, às vezes, como uma pessoa física ali. Então, o que acontece aqui nos trava ou nos avança em direção a qualquer coisa. E isso é muito importante da gente entender também. Então, Uau, eu essa me coloco. narrativa é perigosa, porque é uma narrativa que se constrói baseada, você falou, você está trazendo uma consciência aqui até para mim. Eu já expus aqui meu vício em doce, que está curado em nome de Amém, Jesus. Está amém, curado, estou curada, sarada em nome de Jesus, meu vício doce. amém. Mas eu construí uma narrativa de eu mereço, eu preciso, Sim, é só por hoje, aí a hora que vier hoje, todo dia. verdade. E aí, quando eu fico preso nisso aí, eu acho que é liberdade. Tipo assim, ah, É não, verdade. eu não vou viver sem doce. É Eu não verdade. quero passar minha vida inteira sem doce. Então, eu tô dizendo que não é liberdade. É, O que liberdade é o vício, é a é o vício. narrativa. Liberdade é eu poder beber a hora que eu quero, é eu É verdade. poder comer o meu doce a hora que eu quero. Isso É. é liberdade. Hum, Não, isso é escravidão. Essa consciência foi muito forte que você trouxe aqui muito para forte. mim. Eu falo que Não. essas lives, eu acho que é para contribuir para o povo de Deus. Essas lives é tudo para mim, é tudo facada em mim. É sempre assim, né? Quando a gente, eu falo que o momento que a gente mais é edificado é quando a gente às vezes está ensinando também algo ou se dispondo ali a escutar, porque eu falo isso também como médica. Às vezes eu estou orientando algo e um paciente conta algo para mim que a gente não acredita que somos presos àquilo. Eu falo,
também me identifico nesse sentido, né? Nesse cenário. Então, é muito importante a troca, né? O relacionamento, exatamente para a gente entender isso. E até eu tava falando muito com meu marido sobre uma coisa que eu acredito ser, assim, um dos maiores presentes de Deus também, entender o que é esse relacionamento com Deus em relação a não viver escravo e também ter essa liberdade. Então, às vezes as pessoas pensam, né? Ah, então, como assim você vai viver livre e não tem que seguir essas regras? Mas como no relacionamento, se você ama aquela pessoa, entende que você também foi amado, você não é obrigado a fazer alguma coisa. Você faz por amor àquela pessoa, por entregar a ela a sua também ali, né? Somos um só, então hoje que somos casados, mas. Parabéns, parabéns! Foi um espetáculo ver as fotos. Não foi um Ai, casamento, foi um céus abertos. Que amém. espetáculo, que Amém. espetáculo. Foi uma vez. Parabéns, parabéns. Foi uma vez. E assim, a gente de fato entregar a nossa confiança, né, um ao outro, por saber que somos amados. Então, o amor de Deus por nós, né, ele nos amou primeiro e assim a gente consegue amar. Mas se você não tem um relacionamento com Cristo, como que você vai saber o que o Espírito Santo quer de você? Assim como no relacionamento conjugal ou familiar, não tem como você saber o que aquela pessoa quer, espera de você, se você não se relaciona, se você não tem tempo de intimidade. Então, até as 5 linguagens do amor, né? Eu vejo como Cristo, principalmente, eu sempre falo isso. O tempo de qualidade com Deus, atos de serviço, então, de você servir outras pessoas também em relação a essa linguagem de amor com Vou Cristo. anotar. Peraí, que eu amo as 5 linguagens do amor. Da Eu, criança, do perdão, mas de Cristo eu não sabia, não. Vou anotar. Ó, eu falo que é muito assim, a questão de você presentes, né? Que às vezes tem pessoas que amam a linguagem do presentear, sobre sermos generosos e presentear outras pessoas, como isso é poderoso. Então, assim, o relacionamento com Cristo, eu acredito que é Ele nos dá essa linguagem para presentear outras pessoas também, que isso é muito poderoso. A questão do tempo de qualidade, então, estar com Deus, né, no secreto, isso é maravilhoso. A questão de atos de serviço, então, não para fazer algo por Deus, porque ele não precisaria de nada de nós, mas pelo outro também, tá? Acredito que a linguagem do amor com Cristo é muito voltada para o que a gente faz com o nosso próximo, né? Assim como também em Gálatas ele deixa muito claro que dentre os maiores assim mandamentos que, né, por toda a lei que pudesse ser resumida, que aí fala em Gálatas 5:14, que o único mandamento é ame o seu próximo como a si mesmo. E aí quem é esse próximo, né? São todos, então é aquele que às vezes a gente tem dificuldade em amar, é aquele que está também próximo a nós, porque muitas vezes a gente quer externalizar ali alguém muito distante, mas na nossa própria casa, eu acredito que é onde a gente mais é ensinado e precisa melhorar também, né? Porque é onde a gente convive 100%, mas de entender que essas 5 linguagens também se refletem ali nessa troca, né? Entender que a graça é sobre isso, você ter essa liberdade para amar e não ser preso a um sentimento. Então, assim também como no relacionamento, se você tem um relacionamento mais tóxico, né, abusivo, aquilo ali te prende, se torna uma escravidão de algum sentimento. Mas não é isso que Deus quer, né? Ele quer um relacionamento saudável em todos os sentidos, em todas as esferas da vida. Então, eu acredito que isso é muito poderoso e que a gente precisa estar assim constantemente buscando, né? Porque todos os dias o Espírito Santo vai nos ensinar alguma coisa. Então, quando a gente está buscando nessa fonte verdadeira, tudo é transformado e renovado dentro de nós, né, Ari? Uau! Eu me perdi aqui no presente. Qual que é a linguagem de amor do presente de Jesus? Então, eu sinto muito como se fosse o ato de generosidade de você presentear o próximo. Então, tanto de aceitar o presente que Deus já te deu, que foi a morte na cruz, então, que é o maior presente, né, da gente não vivermos escravos disso. Então, receber esse presente sabendo que somos filhos, filhos amados e não escravos ali. E a questão de você retornar esse presente para o próximo. Então, como que às vezes a gente. Ah, num dia qualquer você chegar e presentear uma pessoa, o quanto ela vai se sentir ali feliz, né? O que você faz com excelência, de dar uma Bíblia, não tem presente melhor do que esse. Então, Lembrei na realmente, hora, presentear uma pessoa, assim, opa, presentear com Bíblia. uma Bíblia, que não tem presente melhor. E até esse testemunho recente também eu vivi uma coisa, algo assim que Deus tocou muito forte no meu coração para presentear uma pessoa. E como é maravilhoso, né? Você entregar ali a palavra de Deus em relação, às vezes, ela tá precisando também ler e aprofundar mais nisso. E você faz isso como ninguém. Então, realmente, você tem cumprido esse chamado ali das cinco Glória a Deus. linguagens do amor com muita excelência.
E com muita admiração também que eu tenho por esse projeto que você tem aqui, de estarmos, né, comunicando e falando sobre a palavra de Cristo, que é o nosso bem mais precioso mesmo. Uau, uau, glória a Deus. Ontem eu estive no Hospital Dona Regina, maternidade de referência aqui no Tocantins, que recebe Uau. até outros estados aí, Maranhão, Pará, que tem Uhum. mais de 1.000 servidores. Uau. E eu estive lá a convite da Kênia, que já leu a Bíblia inteira, 365, que está na Que bom. jornada, que é coordenadora da Rede Aline. E ela falou assim: amiga, vem aqui que eu vou falar com a diretoria para você entregar para as coordenações. E aí, a hora Uhum. que eu cheguei lá, fui tão bem acolhida que eu falei: caraca, eu demorei muito tempo para entrar aqui no Dona Regina, eu tenho que voltar mais vezes. E aí Uau. a palavra foi acolhida assim, ó, de braço aberto, o Que tanto de bom. Bíblia que eu levei era pouco, tinha que ter levado assim 10 vezes Mas, né? o tanto que eu levei. Então, realmente, essa linguagem de presentear, eu quero só expandir para a graça de Deus. Isso, não, isso faz muita diferença, porque, e às vezes a gente, é muito isso, né, que você falou, a gente recebe tanto e não de estocar aquilo, mas de poder transbordar na vida de outras pessoas. E até de mostrar que elas também podem ser esse canal, né? Porque eu falo que nunca vai parar em nós. Então, seja na minha forma como médica, que eu sempre gosto de explicar para os pacientes que até esse processo, né, focado muito no emagrecimento, é muito sobre eles saberem que eles podem viver aquilo e incentivar outras pessoas também a viver, né? De buscar de dentro para fora essa transformação. Então, assim também como nesse processo, não adianta você trazer ali algo muito restritivo ou apenas uma medicação se dentro você não foi transformado. Então, você trocar essa liberdade também, né, de você poder entender qual que é a raiz desse problema internamente, trazendo de dentro. Então, renovando seus pensamentos, né? Conforme você falou ali, de não ficar escravo dos desejos. Então, isso é muito forte e é constante, né? Porque não é uma coisa que às vezes a gente é curado instantaneamente. Você tem que entender que é um processo. É um Então, gigante que todo dia eu tenho que tacar uma exato, pedra nesse gigante. Davi exato. venceu Golias, mas no meu caso, no meu vício do doce, é todo dia que eu taco uma Todo pedra dia. nesse gigante. Eu olho para um doce assim e falo, hoje eu venci, yes, hoje eu não peguei esse doce. Hoje consegui. Não, e é muito isso, né? Às vezes a gente fala muito sobre os vícios, né? De estar presos e pensa só em pessoas ali muito distantes ou um extremo, né? Seja vício químico, seja vício de outras coisas, pornografia, enfim. Mas a gente não para pensar, às vezes, no vício, na nossa própria aparência, né? De pessoas que são viciadas no próprio corpo, no sentido de endeusar aquilo, ou até no vício em um celular, que hoje também se torna uma dependência. Então, são coisas que às vezes eu também me coloco nesse lugar, como a gente precisa quebrar alguns paradigmas de às vezes não só olhar para o outro. E é muito o que Paulo traz, né? Porque ele viu que na Galácia as pessoas, por serem muito filosóficas, muito religiosas, né? De achar que é a religião que vai transformar e salvar. E não entender que é Cristo, né? Não é religião, porque se fosse assim, só uma religião vai ser salva? Jamais, mas sobre a pessoa que conhece a Cristo ser transformada por isso. Então ele foi entendendo que às vezes ter questões de cumprir muitas regras, as pessoas se sentiam melhores do que as outras, né? Achando que o vício daquela pessoa é muito pior, mas não olhava para si, né? Então ele foi quebrando isso da graça, Deus não tem um favoritismo com ninguém. Porque se fosse assim, você faz isso, Deus vai te preferir. Porque você vai à igreja, você vai ser preferido. Mas e o nosso coração? E assim, Deus ama a todos da mesma forma. Claro que é aquilo que eu falo também de um relacionamento. Se você se relaciona mais com alguém, você vai conhecer mais daquela pessoa e aquela pessoa vai te conhecer mais também. Então, às vezes, Deus tem, eu acredito muito, né? Não num preferitismo, num favoritismo, mas ele vai conhecer mais você, ele vai atender mais seus desejos no sentido de você ter mais relacionamento com ele. Então, se você está muito distante de Deus, como que ele vai saber o que você quer? Como que ele Uau. vai conhecer de fato seu coração? Assim, ele sabe, mas ele quer que a gente também profere nisso. Então eu falo assim, meu pastor fala muito de intencional. Tem até um livro que eu gosto muito de indicar que chama A Quarta Dimensão. Sim, eu tô Que lendo, o Vôlei já leu, me ma- resumiu tudo e eu senti a necessidade de ler. maravilhoso. Até eu coloquei ele aqui do lado, então ó, Uhum. coloco aqui para quem tiver interesse, que é um Formidável. livro maravilhoso, muito abundante assim, em gerar esse processo de sermos intencionais também, porque é isso, Deus conhece o nosso coração. Mas se você não chega e fala, eu desejo algo assim, 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 e que se for para a glória dele, né, ele vai te atender. Agora, se você só falar, eu quero tal coisa, mas você não especifica,
como que ele vai saber qual é, de fato, ali, os detalhes dessa coisa? Então, ele dá um exemplo, né, de um pastor que aí queria uma mesa, ele falou, pediu uma mesa. Aí ele, depois que recebeu essa intencionalidade, falou, não, eu quero uma mesa assim, 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 assim. Deus foi lá e revelou e trouxe para a vida dele, né? Então, de sermos intencionais, à medida que a gente conhece a Cristo, ele também vai nos conhecer. Uau! Isso é muito forte. E sempre você falando aqui, eu tô pensando na minha cabeça, não é pela força do braço que eu vou ser salvo, mas pela graça de Deus. Então, não é, eu fiz isso para ser salva. Eu fiz tanto jejum que eu fui Exato. salva. Não, eu fiz Sim. tanto jejum que eu alinhei o meu coração com o Exatamente. coração de Cristo. Exatamente. Mas a graça, a misericórdia já foi liberada para nós, a salvação na cruz, de graça. É isso. Exatamente isso. Quer participar? Que lindo! Quer mamar no colo aqui. É uma... Tá tudo certo. Muito bom. Mas é de fato isso, então, da gente entender que não vai ser pelo nosso muito fazer, né? Porque também, assim como é muito evidenciado no Antigo Testamento, se você sempre tá na força do seu braço, isso se torna cansativo, se torna um peso. E Deus veio para nos trazer uma vida abundante, né? Que é o que eu falo, de leveza no extraordinário. Então, nesse peso de ficar ali sempre querendo fazer pela força do próprio braço, você cansa, é uma hora você não vai aguentar mais permanecer nessa jornada. Então, Deus veio para nos trazer um jugo leve, né? Uma vida que revelasse abundância, alegria. E aí também tem a passagem de Gálatas que eu até anotei aqui, que ele fala que o Espírito de Deus, né, produz esse fruto de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então não há lei contra essas coisas, né? Então até o domínio próprio, que aí entra muito a questão do nosso desejo pelo doce também, da questão de às vezes ter que fazer as coisas que precisam ser feitas, né, como se exercitar e não entender que é também deixar ali que Deus faça tudo e não tem a nossa também atitude, né, em ação. Então eu creio que é muito não se esforçar pelo próprio braço, mas buscar em Cristo essa força para fazer. Então, se aperfeiçoar, né, no poder dele, na força dele. Porque é isso que nos traz leveza nesse processo e a gente consegue ter domínio próprio, ter sabedoria e conseguir usufruir de uma vida também abundante, extraordinária. Então, acredito muito, muito nisso. Esses frutos, na hora que eu vou ler, eu vou assim, Muito fã. tá faltando eu viver isso, e agora? É uma caminhada Sim, infinita até a exato. volta de Jesus. É isso, é Que isso. canto que eu tenho que mudar em mim, porque toda Sim, vez que eu leio a palavra, volta muito para mim o que, que eu estou vivendo dessa exato. palavra. Senão eu vou Sim, virar um fariseu, uma exato. estudiosa da Bíblia, vou Uhum. começar a dar explicação da Bíblia sem estar vivendo. Mamãe, água sem gás. Exatamente. Então, assim, que é muito, às vezes, a gente ficar lendo, lendo, lendo e achar que somos melhores também, né? E não é isso que Deus quer trazer ou mostrar pra nós, que, porque alguém lê vai ser melhor do que o outro. Mas eu acredito que é muito sobre conhecer e ele nos fazer também conhecido. Então, e sempre estar buscando mais, porque todos os dias a palavra se renova. Então, se você lê de um dia hoje, amanhã já é outra coisa que tem ali pra acontecer, que você acaba precisando também reformular isso, né, de crenças, de paradigmas. Então, isso é muito forte. Por isso também que eu vejo que Paulo foi muito intencional de estar relembrando isso para aquele povo. Porque ele viu que ele mostrou essa palavra, mas logo que ele saía um pouco, se as pessoas não permanecessem, se desviava, né, a atenção em relação ao que eles precisavam fazer também. Então, isso é muito, muito importante. Doutora Gabi, eu quero saber qual é a sua opinião Vida! da Casa Mágica. Cada mais. Então já veio, ó, foi reconhecida. E da Casa Mágica? Gabi, sobre as pessoas quando falam assim, não, eu não preciso ir na igreja, não. Isso aí é fanatismo, eu fico com meu Deus aqui na minha casa, do meu jeito, eu não preciso viver em comunidade. Você que vive numa vida de comunidade, cristã, de igreja, o que que eu falo para uma pessoa quando fala isso? Eu não preciso estar na igreja. Perfeito. Eu Deus está na acredito. igreja, Deus está na minha casa. Eu acredito muito, assim, que a nossa maior pregação é a nossa vida. Então, em detrimento de não precisar
Não é que não precise, mas é lá que você se preenche, você vai estar intencional em um local onde as pessoas estão buscando o mesmo que você. E Deus fala muito, né? Onde um ou mais estão em meu nome, ali eu estarei. Então, eu acredito que o poder da comunidade, da ambiência, isso para tudo na vida, é onde você potencializa os resultados do que você está buscando. Então, se você quer, né, por exemplo, ter um corpo melhor, uma saúde melhor, não adianta você frequentar só fast food, bebedeira e festa, não vai ser nesse lugar que você vai se preencher e ser transformado. E da mesma forma, eu acredito que a igreja é o lugar, né, essa ambiência onde você se preenche, né, com valores certos. Se você tem ali uma comunidade que está alinhada com o que você acredita, que vive a palavra também, é importante isso, porque às vezes tem pessoas que são machucadas em alguma igreja e aí acredita que todas são assim. Mas é onde você entende que, até eu acredito muito que assim, somos pecadores, então sempre vai ter uma falha em qualquer lugar, em qualquer igreja, né? Porque somos aqui buscando aperfeiçoar a perfeição em Cristo, mas nunca vamos ser perfeitos como Ele. Então não é se traumatizar com o ambiente de igreja e achar que não tem outro espaço que você consiga congregar e estar buscando isso. Mas também não deixar de frequentar, porque é lá que você vai se preencher, é lá que você vai ter essa vida de comunidade que Deus também nos orienta a ter, né? Ele não quer que a gente viva unicamente sozinhos. Ele quer essa união, então, como um todo, né? O corpo e a igreja. Então, a cabeça e os membros estarmos todos alinhados. Eu acredito muito que é necessário, é muito importante, mas não é isso que vai te fazer mais merecedor, né? Do amor de Deus. Mas ali você vai com certeza se aperfeiçoar e também buscar melhorar e constantemente ver o que você precisa mudar, né? Pessoas certas, obtendo o conhecimento certo, no lugar certo. Exatamente, exatamente. Ambiência, né? Então, assim como em qualquer outro segmento de área, seja profissional, espiritual, a gente precisa escolher ali as pessoas que vão estar nos rodeando, que a gente vai estar nos preenchendo. Então, até aqui, né? Como a live que a gente escuta, então, às vezes, se você quer mais de Deus, mas você vai estar escutando uma coisa que foge totalmente do que ele tá te ali buscando para você, você vai se desviar também. Então, né, a fé vem pelo ouvir. Então, ouvir a palavra de Deus. Se você não está escutando isso, acaba que se perde com o tempo. E isso de falar, em casa eu vejo, em casa eu consigo, a gente só vai deixando. Não fica ali como muitas vezes uma prioridade, porque tem muitos outros afazeres em casa, né? Então, quando você está ali naquele lugar, isso acontece de uma forma muito diferente. Então, eu creio Uau. muito nisso. E eu também escuto muito, porque igual agora, como eu tô com esse movimento na Bíblia, o povo meio que fica jogando esses assuntos para mim, né? E por eu Aham. não ter tanto conhecimento, às vezes eu me pego assim nessas respostas, por isso estou te perguntando. Uma outra pergunta é assim: ah, não, eu não vou para a igreja, não, porque chega lá, tem gente mais pecador que eu. Que bom que ele tá lá, né? Eu falo assim, que bom então que essa pessoa tá lá, se é mais pecadora, que ela tá buscando o que você tá achando na ignorância que não precisa. Eu acredito que é muito isso, assim, porque se formos ignorantes, né, a ponto de, só porque aí ele é mais pecador, tá lá, eu não vou estar. Dentro de você, você não reconheceu que você também precisa mudar, e às vezes você tá vivendo como Paulo fala que a gente não deve viver, condenando o outro, achando que o seu muito fazer te dá mais mérito para não estar lá. Então, não preciso, né? Achando que, eu faço tudo muito bem, não preciso estar nesse ambiente. Mas às vezes é esse orgulho, e eu creio que muito orgulho, o ego, é uma das principais coisas que hoje também nos afasta ali de Deus, né? Tem um livro também que eu gosto muito que é O Ego Transformado, e o ego é o seu pior inimigo. Esse eu não Então, conheço, não. Vou o anotar. ego é o seu pior inimigo, é extraordinário. Porque é Hum. muito isso de acharmos que já somos totalmente capacitados, competentes, que, né, sempre é o outro que precisa mudar e não ter essa autorresponsabilidade também de reconhecer que a gente tem tantos defeitos. Então, falar que não vai porque tem muitos pecadores ali, acredito que é muito esse ego dentro de si de não reconhecer que você também precisa mudar, né? As pessoas também precisam mudar. E a gente falando de Gálatas, nós estamos falando do início das igrejas, né? Que Sim, Paulo andou como sim. andou, como Exato. Paulo andou, Sim, meu Deus, na Europa, sim. entrando ali no Oriente, é, Exato. e ele fundava a igreja, ia embora e o povo caía. Exato, exato. Ou Que seja, mandar as é, Explica para mim isso aí, como é que era essa formação, a gente falando de igreja, como é que foram as formações da igreja através de Paulo?
Então ele foi muito evangelizando, né? Então, conforme você falou, Deus foi dando essa direção para onde ele iria. Então, passando Efésios, Gálatas, né? Em cada povo. E ele constituía ali esse templo para as pessoas buscarem na palavra. E é muito engraçado ver que é exatamente isso. Se você perde um líder que está trazendo a palavra, as pessoas se esfriavam. Ou seja, pela falta de ter uma pessoa posicionada que vai estar instruindo. Então, conforme você falou, às vezes ele ia embora e aí as pessoas se esfriavam, né? Assim, desviavam ali do que ele tinha ensinado, porque não tinha alguém para mentorar, para guiar. Então, também dá importância, creio eu, muito da visão de termos ali um ambiente de congregarmos, de igreja, porque você vai ter uma figura que vai te orientar, né? Não é que aquela pessoa vai ser mais também importante do que você ou mais sábia, mas ela vai estar intencional buscando aquilo para te passar também esse conhecimento, né? Essa palavra de Deus. Então, isso eu vejo como uma importância muito grande, né? De termos mentores, não só na igreja, mas em cada esfera da nossa vida. Então, pessoas que vão estar nos ajudando, né? Que já estão num nível um pouco acima de conhecimento, de profundidade, para também nos ajudar a conhecer e estar sempre buscando mais. Quando fala de mentoria, na Bíblia, eu lembro na hora de Ruth. Sim, Você consegue lembrar de outro livro? Eu lembro de Ruth. O que teria sido de Ruth se ela não tivesse uma mentora? verdade. Bisavó do rei Davi, mudou Verdade. totalmente o seu destino. É, Deus fez o extraordinário na na vida vida. dela através de Sim, uma tragédia, porque Deus é especialista em tirar o bem do é, mal. De qualquer sim, situação, Deus extrai o bem, porque Ele só exato. permite que você passe por isso, porque ele consegue tirar um bem Sim, daquela situação, senão Ele nem deixava você, nem permitir você verdade. passasse por isso. Então, porque Noemi, sogra de Ruth, foi mentora dela e Dela. orientou, e ela teve que obediência. Não adianta É, você ter um mentor e você exato. não obedecer ele. Exatamente, exatamente. E isso é muito forte, né, da obediência. Então, também, assim, de essa liberdade é você ser obediente ao que o Espírito Santo vai falar para você, porque ele sabe o caminho que é melhor. Então, assim, eu creio que o maior mentor que a gente pode ter é o Espírito Santo, né? Buscar nele. Então, tá ali sempre, Espírito Santo me ajuda nisso, naquilo, porque é ele que sabe, tem conhecimento sobre o que a gente também não vê, né? Que tá ali no sobrenatural. Então, a questão de ter um mentor, eu acredito que é uma das coisas mais, assim, fundamentais. Como o Espírito Santo, em cada esfera da nossa vida, a gente buscar referências também, para sempre, né, entender que quanto mais a gente busca, mais a gente vê que a gente não sabe, né? Igual você tá falando que você faz lives com certas pessoas, que às vezes a gente acha que já tá ali capacitado, conhece a fundo aquilo, alguém fala uma coisa, você fica, meu Deus, né? Fui aqui tocada, vi que eu não sabia de nada mesmo e fui transformada. Muito importante. E, e essas igrejas que Paulo foi deixando era justamente essa mudança de mentalidade, né? Uhum. Eram pessoas que não eram cristãos, Sim, que politeístas, sim, mexendo com livros de magias, pessoas numa vida totalmente total. diferente, mas eles Sim. tiveram. Agora que eu não sei se foi um forte impacto emocional Ou da repetição. conversão ou a repetição que fez essas igrejas serem fundadas. Acredito que talvez a união dos dois, né? Porque aí fica aquele forte impacto inicialmente e ele devia ficar repetindo, repetindo também, porque é aquilo, se a gente recebe um forte impacto, mas não permanece escutando e buscando, aquilo ali também pode ser deixado de lado, né? Se a gente não tá buscando. Então, igual você falou do doce, você entende que é um desafio, mas se você não tá constantemente repetindo que você não precisa daquele doce, aquilo ali às vezes vai sendo deixado de lado, né? Então, isso é muito, muito importante. E a conversão, tô lembrando aqui também que a conversão, ela é muito individual. Por exemplo, o Sim. meu cunhado, o Rogério, irmão do Volney, ele falou assim, Ariane, eu tô na igreja desde que eu nasci, Aham. todo domingo, todos os grupos, tudo. E eu não tenho esse calor que eu vejo em você, essa euforia. Você tá parecendo uma recém-convertida. E Amém, né? você tá assim, num explodir de Amém. Cristo, de aquela Sim, pessoa assim que tava, parece que pum, acordei, fui convertido. E ele falou assim: eu sei que você não era assim. Ele falou assim: eu sim. sei que você O tava seu ali no processo, né? processo da igreja. Assim, eu tenho, desde os 15 anos, eu tô todo domingo na Sim. igreja. Antes dos 15 eu era pontual, então assim, eu nunca tive fora, mas eu Uhum. era uma Morna. estátua. Eu Sim. era praticamente uma estátua morna ali, sim. Uhum. E aí foi um estralo. E qual foi o estralo? Foi a Bíblia 365.
por isso a minha Uau. paixão pela leitura da palavra, porque na palavra Deus entregou para mim o que eu precisava. Sim, A minha transformação, que é individual, porque cada um é, encontra uma transformação na leitura da sim, Bíblia. Eu é. tive um testemunho essa semana que a gente até postou de maneira anônima, que falou assim, Ariane, ele falou assim, obrigado pela Bíblia, Amém. porque eu estava com um comportamento há 5 anos e eu decidi que Amém. eu quero o céu. Lendo a Uau. Bíblia todos os dias, eu decidi que eu quero o céu. E eu consegui alterar o meu comportamento com a leitura da Bíblia. Eu Amém. falei, caraca, já Uau. valeu! Já valeu eu Amém. estar nesse projeto, nessa Amém. caminhada, com um testemunho lindo Sim. desse. Doutora Lisa Pena, minha irmã, tá falando aqui lá de Goiânia, primeiro amor. É isso. Primeiro amor, encanto. É. E eu quero que todo mundo apaixona do mesmo Sim. jeito. E quando um Entenda. apaixona, aí eu acho bom demais. Caraca, essa pessoa tá apaixonada, E igual assim, eu. com certeza você vive muito essa paixão forte sempre, porque você não para em você, né? E eu acredito que isso de estar sempre renovando e com essa paixão é quando você entende, vive e passa pro outro, porque você gera esse testemunho de as pessoas virem até você e agradecerem por isso. Então isso te renova. E eu creio que Deus assim fala muito para sermos, né, fortes e quentes no sentido de também transbordar na vida de outras pessoas, porque senão você vai vivendo uma vida só para você que vai ficando também sem muito sentido. E até ele fala, né, no sentido de quando somos mornos, dele querer vomitar. Então, assim, essas pessoas que são mornas na fé. Então, isso é muito forte de ver que, assim, o sentimento é de, tipo, vômito, repulsa sobre aquilo. Porque ele não quer pessoas mornas. Ele quer, quando você ama alguém, você quer falar daquela pessoa. Quando você tá muito feliz, você vai irradiar isso. Então, eu creio que é esse sentimento também que a gente deve viver. Não só quando tá em um lugar, assim, mas todos os dias, né? E o fluxo da bondade, porque a bondade vem de Deus. E aí, Sim, quando a gente vira um canal, a bondade passa por mim e sim. ela flui. Eu não posso ser Exato. uma represa, represar Exato, essa bondade, parar em mim. Porque exato, você olha uma represa, o cheiro da água não é legal. exato. Você olha para uma represa, Não ela tem não é vida, atraente. não tem vida. O mar morto, né? Morreu ali, não tem vida, não tem um ser vivo, porque ele parado, não deságua, então ele fica ali morto. Represado, parado em si mesmo, no seu É, egoísmo. E sim, aí, quando a gente vê esse fluxo sobrenatural, tem uma amiga minha que falou, Seriane, eu sou uma intercessora e eu intercedendo por uma pessoa durante um ano, intercedendo sério, com horário, com relógio. Ela falou sim. assim: a pessoa alcançou a graça. E Ariane, no dia que a pessoa alcançou a graça de um ano, eu recebi a minha de Uau, anos. De uau. anos. É, Então ela falou, Seriane, caraca, eu fui um fluxo, passou amém, por mim e eu fui abençoada ainda primeiro. Então, assim, amém. É, isso é sobre você se colocar num lugar de instrumento. E instrumento. Jó, no livro de Jó, Jó curou tudo quando ele rezou pelos amigos. É verdade, Quando ele verdade. reza pelos Sim, amigos, tchum, então as coisas acontecem. É. é sempre fora de nós. Sempre, não pare em nós, né? Porque senão não faria sentido. Então, creio que Deus mandou os dons para cada um para não parar em nós, né? Para a gente fluir isso. Por isso que algumas pessoas têm uma conversão de um certo modo, porque vai conectar com outra pessoa. Então, às vezes, o que você viveu, alguém tá vivendo a mesma coisa, se conecta. Então, ela quer também viver aquilo. Mas tem outra pessoa que viveu outra coisa, então não ia se conectar tanto. Mas cada um tem sua individualidade. E aí, assim, a gente tem que passar isso adiante, né? Então, isso é muito necessário, muito forte mesmo. E Deus conhece o detalhe de cada um de Sim, nós. Eu sim. tenho um amigo muito inteligente, muito questionador, que ia para a igreja e dava trabalho, questionava na catequese, encurralava as catequistas e o pai e a mãe ficava doido com ele, porque ele pegava no pé da letra. E aí ele foi crescendo, casou e meio vivendo baseado em princípios, tem muito resultado porque a pessoa sempre viveu em princípios, mas Aham, estava meio que de espectador ali da coisa de Deus. Só que aí aham. Deus pegou ele assim, ó, de vez mesmo. E como que Deus conhecia? A gente estava num momento de um profeta e o profeta foi é, Revelou. batizando no Espírito e ia colocar a mão em várias pessoas. Colocou a mão no meu marido não repousou. Oh, Deus sabia que meu marido não precisava do entendi. repouso do Espírito Santo para ser Sim, convertido. Meu marido sim. é convertido desde que de sempre. Aham, sim. Então, meu marido nunca repousou no Espírito Santo. Ele não precisava disso. Deus sabia disso. Sim. Colocar a mão no marido. Coloca a mão no que estava
próximo do meu marido, o cara cai igual uma árvore. É. Desbabaca lá no chão, E cai Deus sabe o tudo. que cada um Fica precisa. estirado no chão por minutos. Que eu falo assim, TCE, traumatismo craniano. O cara morreu aqui Já na frente vai do viver planeta. a parte médica ali Foi sua. pra glória de Deus, pronto, acabou. E aí, É. ele levanta e já Uau, tocado, uau, batizado no Espírito Santo, e aí ele fala: eu nunca acreditei nisso. uau. Sempre que eu via Sempre, isso na igreja, eu falava: eu é acho, teatro, é Tiago, combinação, é balela. E aí é ele sempre cai assim. igual uma É, árvore, e aí eu falo: sim. tá vendo? E Uau. aí a mulher dele não cai. Porque ela já não achava tanto aquela coisa estranha, Ela assim, não né? precisava, meu marido não Exato. precisava, mas ele precisava tomar um tombo Pra ver se. gigante daquele. E aí ele Exato. levanta um evangelista. Levanta Uau. um evangelista, convertendo centenas de pessoas em Amém. curto prazo. Amém. Então, assim, esse Deus do detalhe, o que Sim, cada um precisa. A sim. Ariane precisou receber uma Bíblia 365. A Ariane precisou ser desafiada pelo Paulo Vieira de falar cadê suas metas espirituais? E eu, cheia de É. metas, não tinha meta espiritual nenhuma. E eu falo, agora eu tenho Uau. uma meta, eu vou ler a Bíblia, eu vou ticar. Então, eu tenho necessidade de ter Sim. um prazo para cumprir. Eu tenho que ter ali Exato. 15 minutos por dia, eu tenho que ter algo mensurável, 3 Mensurável. páginas. Sim, Então, eu tenho essa necessidade de uma métrica isso. para ler a Para Bíblia. atingir, né, o objetivo do que você está buscando. Exato. E é E isso aconteceu muito até se a gente for ver com Paulo, né? O Paulo mesmo no caminho de Damasco, que ele foi encontrado por Cristo. Então ele era aquela pessoa que ele estava indo ali perseguir todo mundo por isso e aquilo, os religiosos. E aí ele encontra. Então, assim, ele foi literalmente essa mesma coisa. Ele perseguia os religiosos, ele se tornou quem trazia ali a palavra. Então, Deus precisou encontrar ele no sentido daquilo que ele também combatia, né? Então eu vejo que às vezes é muito isso, assim. Não é sobre também a nossa força de querer evangelizar alguém, é sobre o poder do Espírito Santo de fazer aquilo acontecer. Então a gente tem que interceder e orar, né? Quando a gente ali busca a conversão de alguém que quer que viva também isso, mas às vezes a gente ficar só falando, falando, você vai afastar. Que é o Espírito Santo que sabe, né? Qual é o momento, como que é para isso acontecer também. esses frutos do Espírito Santo, de Gálatas, nós vamos buscar pela oração. Porque, É, vamos lá, eu estou exato. longe de viver Sim, tudo. tudo. E Sim, como que eu vou viver isso? Num orando, né? lugar de oração, porque Sim, não é na força do meu braço, mas pela graça sim. de Deus, que vai me Uhum. moldando, tirando os meus hábitos. E aí Sim, é a hora que começa a transformação, quando você está numa jornada de que as pessoas vão saindo, as pessoas vão sendo sim, colocadas sim. na sua vida, as pessoas que vão te segurar pela mão, as pessoas que vão te esticar. E Sim. quando a gente fala de esticar, está falando de um elástico na bola. Vamos lá, eu quero viver então essa bondade, esse autocontrole, tudo isso que fala dos frutos do Espírito Santo em Gálatas. Só que aí vamos lá, eu vou para a igreja e descontinuo, fico meses sem ir. Eu leio a Bíblia hoje, nunca mais eu Vou. leio. A É, tendência é eu voltar para o estado natural. Eu tenho que estar esticando essa bola. sim. Eu vou lá, então eu leio a Bíblia. Ou volta, não, agora você vai para a igreja. Não, agora É, você vai rezar. Opa, volta. Então, eu estou sempre tracionando sim. esse elástico para vir para esse estado que não é o natural. Porque o natural eu quero uma comodidade. Eu quero Exato. uma facilidade. Sim. Sair dessa zona de conforto, né? E sobre a sua rotina, por exemplo, você que tem uma rotina de excelência espiritual, quais são os exemplos que você dá para nós, doutora? Então, eu falo muito que tirar um tempo pela manhã, eu acredito que é uma das formas assim fundamentais de você já se abastecer, né? Confesso que às vezes é difícil e aí na rotina que fica muito atarefada, a gente tem que estar sempre lembrando de fazer isso. Mas eu creio muito que separar um tempo pela manhã é algo fundamental para a gente realmente se preencher. Então, para tudo que vai acontecer durante o dia, você já está ali estabelecido, né, pela palavra. Então, ter esse tempo no secreto, eu gosto e assim incentivo todo mundo. Tem uma outra rotina que, assim, meu pastor orientou muito num curso até que a gente fez, que é o 10-10-10. Que é até uma coisa que ele fala muito, que é o quê? Você escrever todos os dias de manhã 10 coisas que Deus é, 10 coisas que você é, declarando que você é, mesmo acreditando que ainda não é uma realidade, e 10 coisas pelo que você é grato. Então, você ir mentalizando, né, proferindo essa palavra, isso também já vai trazendo uma realidade diferente na sua mente, no seu subconsciente, e você já vai tendo força para viver aquilo.
E claro, não deixar que seja só um momento do seu dia, mas em tudo que você fazer, você está conversando com o Espírito Santo. Então, às vezes está passando por uma situação no trabalho difícil, você pede a ajuda do Espírito Santo. Creio que é você estar sempre buscando e vivendo a sua vida como uma maior pregação. O que você puder falar, né? Então, para alguém, se você vê alguém, você sentiu que ela precisa. Eu vejo minha avó também como um exemplo muito forte de, assim, ela tá em qualquer lugar, ela vai liberar uma palavra profética ali. Ela já vai pedindo pro Espírito Santo falar. Então, se encontrar ela a primeira vez, ela já libera alguma coisa. Então, Uau! nunca para nela. Ela nunca. Nossa! E assim, eu vejo que Deus vai abastecendo à medida que realmente a gente vai entregando mais. Então, isso é uma coisa que eu também fico querendo colocar mais em prática na minha rotina. Porque se a gente busca em Deus, a gente também pode levar para alguém, né? Então é tão bom, às vezes, você tá em um lugar e do nada, num restaurante, você liberar, às vezes, para quem vai estar te servindo uma palavra. Então, eu creio que isso é muito poderoso e a gente pode fazer também muito mais, né, do que a gente tem feito. E a pessoa às vezes não acredita ela mesma. Meu marido também Exato. gosta de liberar a palavra quando ele tá Sim. andando na indústria. Ele Aham. fala assim: ele pegou uma vez e falou assim pro gerente: você é campeão. Uau, Você olha isso. nasceu para vencer. Você Olha nasceu para isso. dar certo. Você é um É. campeão. O cara A falou assim: pessoa. É, ninguém nunca falou sim, na vida dele que ele sim, era um campeão. Que sim. ele nasceu para vencer. Ficou Nunca lá uma escutou, né? pancada na cabeça dele. O É. cara começou a bater meta. Olha que incrível. Tá? Exato. Ele começou a bater meta e agora ele tá falando que tá espancando meta. Ele pegou Uau, o time inteiro. E uau. aí ele falou assim: aquilo que o Vone falou pra mim, eu comecei A declarar, a a viver. declarar e o time começou. Aí, como ele começou a viver, ele virou um campeão, porque ele tá batendo meta, ele tá sendo As pessoas premiado. viram isso nele, né? Tipo assim, nossa, Viu um você é campeão. Eu quero ser campeão. Falaram assim: Uau, eu quero ser campeão igual você. Ele virou uau. uma Uma inspiração. inspiração. É. Isso é muito Ele forte. acreditou, Sim, ele começou a viver e agora ele é uma inspiração e ele tá puxando um monte de campeões. Ele que tá benção. arrastando com ele Que campeões. benção. Que Então, benção. você falou algo muito forte, é o poder da palavra liberada. É, Uma amiga é. minha, eu tava via na igreja e falei assim: deixa eu falar uma coisa. Você tá precisando casar. Você tá junto com o seu marido, já tem Aham, anos, você é casado só no cartório. Deixa eu falar uma aham. coisa, você precisa casar na igreja. Você tem duas filhas, você nunca casou na igreja. Uau. E aí eu falei assim: caraca, pra que eu fui dar palpite na vida dela? Mas eu senti que era pra falar. Aham. Passou 2 anos, ela falou assim: Eliane, aqui é o convite meu de casamento. Uau, Vou que casar na benção. igreja, vestida de noiva. Que Minhas filhas benção. vão entrar, vou realizar um sonho. Foi Uau. emocionante. Então, assim, ela falou assim, foi por uma palavra Por sua. uma palavra, exato. O poder da palavra, né? Igual a Kênia colocou aqui. Então tem poder, e eu falo muito até pro meu marido, a palavra nunca volta vazia. Então, ou você preenche alguém, ou você pode estar destruindo alguém. Então, assim, o poder que a palavra tem pra gente liberar na vida das outras pessoas, né? Deus sempre vai liberar algo que vai preencher. Então, que a gente possa também ser esse canal, né? E tomar cuidado com o que a gente vai proferir na vida do outro. Tá bom. Uau! Rose, maravilhosa! Esse exemplo de mulher. Amém. Parabéns por ser essa mãe incrível, de ter entregado no mundo, para o reino. Você não entregou para o mundo, você colocou no mundo, você entregou para o reino. Amém. Doutora Gabi, incrível, que vai semeando. Eu vejo você como se fosse uma cesta, semeando, Amém. semeando flores num campo. Que Amém. os resultados vão surgindo. Isso porque você é tão jovem. Eu fico imaginando que 10, 20 anos, os frutos Amém. que nós vamos ver vindo de você, as vidas Amém. transformadas. E tem muita gente aqui que tá nessa live e tá falando assim: caraca, mas eu não tenho a influência, a sabedoria que a doutora Gabi, tão jovem, tem. Mas você tem o poder de influenciar as pessoas da sua casa. Amém. Você começando a ler a Bíblia, você começa a repetir isso nas Amém. pessoas perto de você e você vai tocar pessoas que a doutora Gabi nunca vão conseguir tocar. Então você Sim. não precisa estar tão no alto para você começar a influenciar as pessoas É perto de verdade. você. E É aí nós vamos verdade. fazer ondas. A gente faz uma onda aqui, essa onda se une com a sua, isso vai aumentando e transformando. Você vê, a Kênia que me levou no Dona Regina. Eu nunca tinha entrado no Dona Regina. Uau. É. E aí Se ela me conectou. coloca lá. É. E me conecta, me dá acessos que só ela tinha. E Amém. lá dentro tem pessoas que vão fazer isso que a Kênia jamais conseguiria fazer. Ela vai chegar em Fazer. setores que ela não chegaria. É isso. Só Uau. porque ela se posicionou, abriu a Hum. boca e decidiu fazer. Ah, não, tá fora de moda falar de Bíblia. Eu acho que isso não tem nada a ver eu trazer a Bíblia pro trabalho. O povo vai achar que eu virei aquele povo fanático de igreja, a mulher do coque.
Não, mas eu acho que até deixar aqui como uma reflexão e orientação, que todo mundo que está aqui nessa live hoje possa, de alguma forma, liberar a palavra sobre a vida de alguém. Então, que você esteja aí orando e busque no Espírito Santo, seja onde você for almoçar, seja hoje aí na sua casa, para você ver que você também pode fazer isso, né? Como a Ari falou, que você também é um canal que transborda, que é um instrumento. Então, não deixe parar em você, porque à medida que a gente vai fluindo, as coisas vão acontecendo de uma forma extraordinária. Então, é viver o extraordinário nos dias ordinários, né? E como é maravilhoso viver esse extraordinário. Uau, uau, eu acho isso incrível que você fala, porque eu falo, gente, como assim esse extraordinário? Olha, numa lista dessa que você falou, dos 10, 10, 10, é uma lista de gratidão. Exato. Nossa, obrigado por É, esse sol, sim, obrigada por ter acordado. No exato. simples, no ordinário, No ordinário. eu Sim, vejo Deus. E aí o é dia é isso. diferente. E Sim, aí, em vez de eu mirar, eu ficar super sim, nervosa com algo que acontece, eu falo, não, mas o que tem de bom nisso que já exato. me aconteceu? O que que eu É, vou tirar disso? sim. Eu Amém. vou chegar no meu ambiente, vou destruir meu ambiente, seja ele na minha casa, seja ele no trabalho, ou eu Sim. vou extrair o extraordinário. E aí você começa a se tornar alguém que está refletindo luz, que está Sim. refletindo Cristo e Amém. vai ser cada vez mais impulsionado. Com Porque a hora que certeza. você se coloca nesse lugar, o Padre Eduardo Zanon falou muito isso aqui no sábado Sim. passado, de você ser só o machado. Fica É, tranquilo. Você é é só verdade. o machado não tem que saber fazer nada, nenhum construir nada. Quem É vai verdade. fazer é Deus. É Ele Deus que que vai vai operar o lapidando. É. machado. Uau, é isso mesmo. É isso. E aí vai aperfeiçoando e com os desafios a gente se aperfeiçoa nele, busca força no Espírito Santo, né? Porque vão acontecer os altos e baixos, mas é permanecer firme e declarando palavras que curam, que trazem transformação, que vivam ali o extraordinário de gratidão também. Então é muito maravilhoso viver isso. Incentivo todo mundo que está aqui a não parar em você e a viver isso também. Uau, glória a Deus. E, Gabi, você quer encerrar com uma oração para selar esse Por momento favor, vamos. incrível que nós vivemos aqui? Com certeza. Então, Pai, muito obrigada por cada pessoa que esteve aqui presente até o final desse momento, que eu creio que foi selecionado e preparado por Ti, Senhor. Desde o momento que eu falei com a área, eu creio que o Senhor tinha algo e tem algo muito extraordinário sobre esse momento, sobre o que foi criado aqui, que não para em nós, né? Que é para realmente reverberar em mais pessoas, Pai. Eu agradeço imensamente por cada vida. Eu oro para que qualquer prisão, qualquer vício seja declarado ali para quebrar qualquer cadeia, que essas pessoas possam viver em liberdade de amor, de realmente espalhar aquilo que você tem colocado no coração de cada uma, na individualidade de cada uma. Te agradeço muito pelo projeto que a Ari tem construído e que ela possa permanecer firme de pé, que as pessoas certas vão estar ali aliadas para concretizar e permanecer esse projeto, Senhor. Eu te agradeço muito e que possamos sempre viver essa vida abundante buscando em Ti sabedoria, força, alegria e todos os frutos do Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, que Amém. oração linda, maravilhosa. Eu Amém. pego ela, eu confirmo, eu tomo Amém. posse. Amém. Muito obrigada, Ari, de todo coração. Que bênção poder ter esse sábado aqui com você. De verdade, eu creio muito que Deus tem um plano muito maior sobre tudo isso e Ele vai te capacitar, não vai te deixar desistir disso ou te deixar perder essa força e energia que você tem, porque tudo vai realmente cooperar para o bem e de continuar espalhando essa mensagem, né? Continuar trazendo esses presentes para quem precisa escutar também e que você Amém. nunca pare. Amém. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Amém. E eu desejo que você receba 1000 vezes mais tudo que você tem plantado nessa terra. Eu declaro os céus abertos sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre você, sobre o Guilherme. Que onde Amém. você coloque a planta dos pés seja abençoada, abençoe esse local. Que onde você coloque a mão, a prosperidade entre. Que você tenha uma sabedoria diretamente do alto. Que o Senhor Jesus Cristo apresente seus amigos, as suas amigas para você. Que Ele coloque anjos com asa e anjos sem asa na sua vida. Que onde você chegue, a influência do Espírito Santo esteja na sua boca. Que Amém. você aumente cada vez mais a sua influência, porque ela vem diretamente do Espírito Santo. E que Amém. você tenha saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual, assim como os seus também. E que você continue espalhando o perfume de Jesus Cristo por onde você passa, doutora Gabi. Amém. Em Que nome de Jesus, essa é a linda. minha oração para você. Gratidão. Gratidão. Muito Oh, te obrigada. amo, te Amo admiro. você, amo sua vida. Obrigada. Foi Muito lindo, obrigada. Muito foi lindo. obrigada. Deus abençoe a vida de cada um aqui também.
Ai, foi incrível, foi incrível. Muito obrigada. E um grande abraço aí para sua família, para o Amém. Guilherme. Parabéns, a família linda que você está construindo, firmada na Amém. rocha. Um abraço para sua mãe, para seu pai, para sua irmã. Admiro Amém. muito. E Amém. você é esse instrumento de Deus que só aumenta, só cresce. Amém. Amém. Muito obrigada. Fiquem Um com Deus. Que Deus abraço. abençoe e façam ali a palavra do poder na vida de alguém. Você vai declarar em quem? Você vai É, declarar a palavra. Ó, sai da live já. Quem você encontrar primeiro, você já declara a primeira palavra aí. isso aí. Glória a Deus. Um Amém. abraço Com para toda a Deus. audiência, pessoal. Foi Tchau. lindo.